Você já ouviu falar em médicos que faziam massagem íntima para curar mulheres estressadas, com dores de cabeça, choronas e ansiosas? Pois é, hoje vamos embarcar em uma viagem direto para o coração do século XIX, a Era Vitoriana e a histeria feminina. Então já deixa aquele like e vem comigo, pois essa história é de bambear as pernas, literalmente. Bambeava mesmo, hein? Lá no século XIX, na Inglaterra, foi marcado pelo reinado da Rainha Vitória, por volta de 1837 a 1901. As mulheres tinham que ser frágil, bonita, tinha que ser sedutora, boa mãe, tinha que ser submissa, meiga. Então as mulheres que agiam diferente lá naquela época, elas eram consideradas perturbadas, loucas, doentes, se tivessem sintomas de irritabilidade, se elas fossem ansiosas, tivessem insônia, dores de cabeça, as mulheres choronas, elas eram consideradas histéricas. E além disso, eles acreditavam que depois das mulheres terem filhos, elas anulavam o instinto sexual. Ou seja, se uma mulher naquela época já tivesse filho, ela não deveria sentir desejos ou ter prazeres. Se uma mãe tivesse desejos, ela era considerada anormal. Então os médicos diagnosticaram essas mulheres com a doença da histeria feminina. E o curioso é que só atingia as mulheres. Então, por isso que os médicos, as pessoas, elas começaram a ficar assim. Por que só as mulheres ficam assim, né? Histéricas, loucas, estressadas? Porque pensa, naquela época não tinha informação. Aí os homens, a gente é tudo de boa, né? Tudo normal. Para nós tá tudo certo. Aí naquela época os homens tá tudo de boa, normal, e as mulheres eram tudo diferente. Por causa do hormônio, né? Ficava estressada, chorona. Hoje em dia a gente entende o que acontece, né? Mas naquela época eles não entendiam. Então pra eles a mãe estava doente, tinha alguma coisa errada ali. Então até eles descobriram o que acontecia, demorou tempo, hein? Elas eram consideradas loucas. Era louca, era tudo louca. Eu já ia estar internada, né? Bem nas épocas de TPM, então. A palavra histeria vem do grego histera, que significa útero. Então os doutores daquela época tinham teorias completamente loucas e bizarras sobre a causa da histeria. Alguns médicos tinham a teoria de que o útero ficava vagando ali de um lado para o outro e que causava os sintomas nas mulheres. Já outros médicos achavam que as mulheres tinham os fluidos desequilibrados, seja lá o que fossem, mas esses médicos eram realmente criativos durante os tratamentos. Veja só, os tratamentos que eles recomendavam era balanço giratório. Gente, eles colocavam uma mulher sentada numa cadeira e ficava girando ali a cadeira. E a teoria deles era que as mulheres iam fazer a reorganização dos fluidos cerebrais. Nossa, isso mesmo parece uma ideia saída diretamente de um parque de diversões, né? Mas pode ser que naquela época até funcionasse, de tanto dar enjoo. Outro tratamento era o repouso absoluto. A mulher não podia ler, não podia caminhar, não podia pensar. Mas ainda esse tratamento era bom, né? Porque daí elas davam uma pausa ali na tarefa doméstica delas. Mas, depois de muitas tentativas, então eles descobriram um novo tratamento. Esse fez sucesso. Era a massagem íntima. É isso mesmo que vocês ouviram. Para curar os sintomas da histeria, o tratamento aconselhado naquela época era uma massagem íntima feita diretamente pelos médicos com as mãos. Eles usavam ali o óleo de lírio como lubrificante. Eles estimulavam o clítoris da paciente até que atingissem o paroxismo histérico, hoje conhecido como orgasmo. Então, esse tratamento foi um sucesso. As pacientes precisavam visitar um médico regularmente naquela época para o tratamento da histeria. E, curiosamente, eram levadas pessoalmente pelos maridos que aguardavam do lado de fora do consultório. Será que foi essa época aí que surgiu o corno manso? Com os consultórios lotados e filas de mulheres que dobravam as esquinas, os médicos já estavam exaustos, eles já não estavam dando conta de massagear as mulheres, eles estavam com a mão dura já. Então eles inventaram um novo eletrodoméstico, que se tornava um símbolo de alívio. É aqui, meus amigos, que entramos no capítulo mais vibrante dessa história. Lá no fim do século XIX, surgiu o vibrador elétrico, antes mesmo deles inventarem o ferro de passar roupa. Com certeza tinha bem mais utilidade ali, né? Então, inicialmente, ele era usado em consultórios. O aparelho era uma solução rápida e eficaz para os surtos de histeria da mulherada. Então, o vibrador surgiu bem antigamente, né? Lá no século XIX. Pra você ver, nem os médicos estavam dando conta. Imagina quantas mulheres faziam fila
nos consultórios, ninguém tinha informação, então só os médicos sabiam ali o local certo de massagear. Então, para eles, as mulheres estavam surtadas, ia lá no consultório, fazia a massagem, elas tinham um orgasmo ali, liberava tudo aquilo, ficava, ó, feliz da vida. Acho que as esposas desses médicos, elas eram muito felizes Não, nessa elas época, eram né? privilegiadas nessa época, né? Elas faziam inveja de falar que eram esposa dos médicos. E no meio de tudo isso, lá no coração da Europa, surgiu um jovem neurologista austríaco chamado Sigmund Freud. Ele começou a desenvolver teorias que relacionavam a histeria feminina a traumas psicológicos. Embora suas teorias sejam polêmicas e muitas delas desacreditadas até nos dias de hoje, foi o Freud que foi um dos primeiros a sugerir que a histeria não era simplesmente uma doença física, mas era também mental. Então ele introduziu técnicas como hipnose e associação livre, tentando desenterrar traumas, as repressões, coisas reprimidas que aquelas mulheres tinham e que estava causando ali sintomas histéricos. A histeria pode muito bem ter sido um sintoma de uma sociedade sufocante. Mulheres sem voz, sem voto, sem espaço, viviam pressionadas por padrões inalcançáveis. Talvez não fosse a mente delas, o corpo, o problema, mas o mundo ao redor que não sabia lidar com o que as mulheres pensavam, sentiam e queriam. Mas, com o fim do século XIX, as coisas começaram a mudar. As mulheres entraram em universidades e começaram a ter direito de expressão. E passaram a questionar se o problema era mesmo hormonal ou estrutural. E assim, a epidemia da histeria foi pouco a pouco diagnosticada. Hoje olhamos para trás ali, a gente dá risada e acha graça dessas práticas médicas bizarras, né? Mas também reconhecemos o quão longe as descobertas da humanidade chegaram e quanto ainda há de caminhar. Tem muita coisa para descobrir ainda, hein? Então, minha amiga, se você anda aí, ó, meio maluquinha, estressada, mal-humorada, lembre-se de relaxar, hein? Se é que você me entende. É, e as homaradas de plantão aí, hein? Você chegou até aqui, mulherzinha tá estressada, então lembra lá da histeria, hein? Lembra da massagem íntima. Deixa a mulherzinha relaxada, ó. Só achar o clítoris. Acha o clítoris, massageia. E só esperar o fogo de artifício. Acabou os problemas. E a questão do não sei não é desculpa, né, gente? O YouTube aí, ó, tá cheio de vídeos de como fazer, então... Não sabe? Vai pro YouTube. Faça aí a sua patroa feliz. Faça feliz que vocês não vão se arrepender. Então, se você gostou dessa viagem histórica, deixe o seu like aí e se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse surto, essa história da histeria feminina. Conhecimento gera liberdade. Até o próximo vídeo.